Olá você que é meu aluno do 9º ano do Educandário Saracala ou você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Hoje a gente vai fazer aquela revisão legal para a nossa prova do 4º bimestre, ou para você que não é meu aluno, que não vai fazer prova comigo, você pode aproveitar também o conteúdo que vai ficar muito legal com certeza, falando sobre a nova república aqui no Brasil. Isso é, o período que aconteceu logo após a ditadura militar. Entre os anos de 83 e 84 aconteceu um movimento chamado Direta e Já, onde as pessoas foram às ruas pedindo uma eleição direta e o fim da ditadura. E com isso, no ano de 1985, com o fim da ditadura, graças a Deus, finalmente, o povo que estava sofrendo tanto ali com aquela realidade de ditadura, houve sim uma eleição, só que ela foi indireta, onde Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil com o vice José Sarney. E lembrando que a eleição indireta é aquela eleição que é realizada só entre os membros do Legislativo e não tem a participação popular, ou seja, não tem o voto do povo. Tancredo Neves, então, ele se torna o primeiro presidente civil, ou seja, fora de uma realidade de ditadura, em 20 anos. Nós passamos aí um período de aproximadamente 20 anos dentro da ditadura e aí surge finalmente um presidente. Só que Tancredo ele faleceu antes de assumir e deixou então a vaga com José Sarney, que era o seu vice, então era o sucessor legal, em caso de uma impossibilidade do presidente assumir. Então Sarney assume o Brasil. E aí o seu governo ele vai ser marcado principalmente pela tentativa de sanar a crise que foi causada pelo período da ditadura militar. Mas não só ela, nós sabemos que o Brasil já tem uma crise que vinha de longo tempo, até mesmo antes da ditadura. Então, no dia 5 de outubro de 88, José Sarney ele vai instituir a República Federativa Presidencialista. Isso é, ele vai definir o que vigora até hoje. Essa Constituição de 1988, dentro das suas formatações, é o que vigora até hoje. A questão de que quem tem 16 ou 17 anos não é obrigado a votar, apesar de que já pode. O voto obrigatório entre 18 e 70, e aí quem tem mais de 70 também não é obrigatório o voto. Então, voto obrigatório para maiores de 18 e menores de 70, 16 e 17, mais de 70, opcional. Todas as eleições seriam diretas a partir daí, ou seja, com a participação do povo, e aí analfabeto tem direito de votar, todas as classes sociais, nenhuma está excluída, muito pelo contrário, dentro dessa faixa etária que eu acabei de falar é até obrigatório. E aí a Constituição ela traz alguns outros elementos também. A tortura e as ações contra o governo passou a ser considerada crime civil. Incrementando aquilo que Getúlio Vargas já havia iniciado, ele vai instituir também aí a criação de um seguro-desemprego dentro das questões trabalhistas, uma multa de 40% sobre o FGTS em caso de demissão sem uma justa causa por parte do empregador, e vai limitar a jornada de trabalho para 44 horas. Hoje está até essa confusão da nova escala, de não ser mais 6 por 1, ser 5 por 2, mas enfim. Na Constituição de 88, 44 horas semanais de trabalho é o que prevê a lei até hoje. E por isso, ela começou a ser chamada de uma Constituição Cidadã. Ou seja, é a Constituição que está garantindo ali direitos para todo o povo brasileiro depois de um período de tortura dentro da ditadura militar. No ano de 89, nós vamos ter a primeira eleição direta aqui no Brasil depois da ditadura. Ela foi a primeira em 29 anos dentro da história do Brasil, a contar da última que havia existido antes da ditadura para a primeira depois da ditadura. 20 candidatos então são lançados à presidência do Brasil, e aí Fernando Collor vai vencer com pouco mais de 53% dos votos, ajudado por milionários, por muitos dos empresários brasileiros. E como pôde investir bem na campanha, ele foi o que venceu. E aí ele passa a ser o presidente mais jovem da história, com apenas 40 anos de idade, e o é até hoje. Ah, professor, mas Dom Pedro II assumiu com 14 anos, mas ele não era presidente, ele era o monarca. Aqui a gente está falando sobre uma república. Então, o mais jovem, presidente do Brasil até hoje, Fernando Collor. E Fernando Collor, ele veio a sofrer o impeachment. Veja, foi um governo instável, o primeiro por eleição direta depois da ditadura militar,
Aí ele chegou a lançar 2 planos. Primeiro ele lançou o Plano Collor, que não teve sucesso, teve troca da moeda, não só durante o governo Collor, mas durante governos que vieram depois dele, até chegar no real com Itamar Franco, mas a gente vai chegar lá. E aí ele chega a lançar um Plano Collor 2, que também não teve sucesso. O presidente da Petrobras na época, Paulo César Farias, conhecido PC Farias, ele era o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, cuidava do capital. E aí Pedro Collor, irmão do presidente, declarou que ele era o grande beneficiário dos esquemas corruptos que estavam acontecendo na época, operados justamente por PC Farias. E aí Collor vai responder com discurso, vai chamar o povo, vai pedir o apoio popular, vamos para a rua vestido de verde e amarelo, só que o povo foi, mas não foi de verde e amarelo. O povo foi de preto e com os rostos pintados, tanto que ficaram conhecidos como os caras pintadas. E aí, sendo aprovadas as acusações contra o presidente Fernando Collor, foi apresentado oficialmente um pedido de impeachment em setembro de 1992. No dia 2 de outubro, ele é afastado do cargo e o vice Itamar Franco vai assumir a presidência, né? E com essa sucessão de acontecimentos, antes de que fosse decretado um impeachment de Fernando Collor, mas de certa forma teve o impeachment sim, porque senão ele não teria renunciado, ele vem a renunciar em rede nacional e aí Itamar Franco ele assume em definitivo a presidência do Brasil. Com Itamar Franco chega o Plano Real, depois de trocas de moedas entre esses governos, de cruzeiro para cruzado, cruzado novo, chegamos ao Plano Real, que é o que vigora até hoje. Então Itamar Franco ele fez isso com a ajuda de Fernando Henrique Cardoso, que foi convidado para ser o ministro da Fazenda durante o governo de Itamar. E juntos eles lançaram o Plano Real. O Plano Real ele consegue dar uma reformulada, né, na estrutura do país e no próprio sistema econômico, tanto que o Brasil vai dar uma recuperada bem legal nesse período na economia, principalmente por conta de um fator. O real ele foi equiparado ao dólar, a moeda mais valiosa, uma das mais valiosas, né, junto com o euro ali, que existia na época. Então essa equiparação do real ao dólar é o que faz com que a nossa moeda comece a ser valorizada a partir do Plano Real. Dentro de todo esse movimento, Fernando Henrique Cardoso ele vai ganhar um prestígio ali por ter sido um dos carros-chefes, né, ter sido um dos propulsores para o lançamento do Plano Real, e ele desponta como o candidato número 1 para disputar a presidência do Brasil na eleição que viria a acontecer em 94. Nas eleições de 94, Fernando Henrique Cardoso vence, e aí a primeira coisa que ele faz é uma reforma tributária no Brasil. Também uma reforma da Previdência e a quebra do monopólio das estatais. Com isso, ele abre, claro, um espaço ali para a iniciativa privada no Brasil, o que chegou a ser conhecido como um neoliberalismo aqui dentro do Brasil. Pouco tempo depois, o real vem passar pela sua primeira crise, e essa crise também se dá por conta da equiparação ao dólar. Se essa equiparação era o que tinha valorizado em um primeiro momento a moeda brasileira, essa mesma equiparação vem a causar uma crise em um segundo momento. Porque equiparar o real ao dólar fez com que encarecesse os produtos brasileiros e subisse o valor da importação. E aí, com o corte nos gastos públicos que precisaram ser feitos na época, gerou um baixo investimento em alguns setores essenciais, inclusive na energia. E em 2001, por conta disso, teve o apagão, faltou energia em muitos lugares aqui no Brasil. Mesmo com todo esse emaranhado de problemas que surgiram nesse contexto, o Plano Real ele ainda foi visto como um grande propulsor e teve méritos, né? Porque em um primeiro momento conseguiu recuperar a economia brasileira e não voltou à estaca zero que estava no período em que o Plano Real foi criado. Então nós dizemos que o Plano Real ele conseguiu diminuir a inflação e estabilizar a economia brasileira. Nesse contexto surge o programa Bolsa Escola, o primeiro programa social. Não foi com Lula que surgiu, foi com Fernando Henrique Cardoso. E esse neoliberalismo que passou a se falar aqui no Brasil, ele acaba acentuando a desigualdade e o governo passa a enfrentar uma forte oposição. Com isso, José Serra é lançado por Fernando Henrique Cardoso em 2002, que perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2003, começa o primeiro governo Lula, que se estendeu por 2 mandatos até o ano de 2010. E aí o povo temia, quando Lula assumiu,
né, pelo caráter esquerdista, poderia gerar uma nova crise, né, esse caráter socialista de distribuição de renda, tanto que esse foi de fato um objetivo do governo Lula, a redistribuição da renda, é onde ele foi criar os dois programas, o Bolsa Família e o ProUni, Programa Universidade para Todos. A partir desse momento, pessoas de classes mais baixas ali vão conseguir frequentar instituições privadas. Com a estabilidade política que já vinha do Plano Real e esses programas sociais criados por Lula, ele garantiu uma ampla aprovação e foi reeleito justamente ali no ano de 2006 para governar até o ano de 2010. O mensalão, né, esse sistema de corrupção que surgiu no governo Lula, que aconteceu dentro do governo Lula, né, só veio a ser condenado em 2012, quando já tinha terminado os 2 mandatos. E aí, no fim do seu segundo mandato, claro, não podia continuar, ele lança Dilma Rousseff, que vai ficar de 2011 a 2016 sofrendo o impeachment. Essa é uma história recente, talvez vocês se lembrem. Dilma, ela foi a ministra de Minas e Energia durante o governo Lula, além também de ser chefe da Casa Civil. Ela é a primeira presidente mulher do Brasil e foi eleita ali no segundo turno contra José Serra. Ela deu continuidade aos projetos sociais que Lula havia criado, é reeleita em 2014 com 51,64% dos votos contra Aécio Neves, que era governador de Minas Gerais, com esse placar apertado. O Brasil passa então por uma crise econômica e trabalhista ali no ano de 2015, e o ano de 2013, dentro do governo Dilma, ele foi marcado por muitas manifestações. Muitos grupos sociais foram às ruas, né, contestar muitas das instabilidades que o Brasil vivia na época. Dentre elas, o aumento da passagem do ônibus, né, nas grandes cidades, principalmente ali em São Paulo, o transporte coletivo, e o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff dura apenas 1 ano e meio. O impeachment de Dilma Rousseff foi marcado por crises profundas no Brasil, por desemprego, corrupção, e a abertura do processo do impeachment foi dentro da acusação das pedaladas fiscais, o que deixou aqueles que eram adeptos e eram a favor de Dilma Rousseff, né, com uma pulga atrás da orelha, manifestados. Porque o crime de pedaladas fiscais é um crime que foi cometido por presidentes antecessores de Dilma Rousseff e sequer foram acusados. Então muitas pessoas contestavam o impeachment dela por conta disso, porque as pedaladas já tinham sido cometidas por outros presidentes e não tinha sido aberto esse processo de impeachment. As pedaladas a gente compreende como aquele movimento de cobrir, né, os vencimentos de um mês com a verba de outro. A falta de repasse da verba do Tesouro Nacional. Esse é o crime de pedaladas fiscais e que também foi cometido por outros presidentes. Nós entramos no governo Temer, que era o vice-presidente de Dilma Rousseff, que vai até o fim de 2018, aquele período de pouco mais de 2 anos que ficou vago depois do impeachment, e as pessoas ficaram divididas entre o fora Dilma e o não vai ter golpe, ou seja, pessoas que eram contra, pessoas que eram a favor do impeachment da presidente na época. O primeiro desafio de Michel Temer era sanar o déficit fiscal. Ele queria fazer uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária que não foi levada à frente na época, e Temer ele não realizou muitas das coisas que havia dito no discurso de posse depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nas eleições de 2018, Bolsonaro ganha as eleições e tem um mandato completo pela frente. As primeiras medidas do governo Bolsonaro foram consideradas medidas neoliberais. Ele queria, né, dentro das propostas dele, privatizar muitas das estatais, só para que vocês entendam. Por exemplo, os Correios. Os Correios é uma empresa estatal, quem cuida da empresa é o Estado. Então, uma iniciativa privada, um grupo ou uma pessoa que tivesse condições de comprar a agência dos Correios, por exemplo, para que a partir dali os Correios fossem uma empresa privada, né, essa era uma das ideias de Jair Messias Bolsonaro. Queria cortar algumas das verbas dos programas sociais destinados à saúde, à educação, à ciência e outras áreas, né, porque ele não tinha esse caráter esquerdista, socialista que Lula e Dilma tinham, por exemplo. Propôs uma reforma da Previdência no final de 2019, que foi uma grande manifestação, muitas pessoas discordavam. E aí a inflação e o desemprego, que estavam estáveis, nem subia nem abaixava. No início do governo Bolsonaro, vieram a aumentar pela baixa expectativa do Produto Interno Bruto brasileiro e, como principal agravante,
a pandemia que começou ali no contexto. O grande desafio do governo Bolsonaro foi justamente esse, né? Dinamizar essa questão econômica brasileira, resolver esses pequenos problemas, principalmente do PIB, dentro dos efeitos que a pandemia trouxe para o Brasil e para todo mundo, não era algo que todo mundo vivia na época. Com isso vem surgir o Pix, né, que facilitou as transações entre agências bancárias, né, sem um tributo, sem uma tarifa ali entre um banco e outro, qualquer um pode livremente, sem pagar tarifa, transferir dinheiro de um banco X para um banco Y. E nesse contexto surge o Auxílio Brasil, que na época era chamado de auxílio emergencial. As pessoas pararam de trabalhar na pandemia e tinham que fazer alguma coisa para injetar dinheiro. No ano de 2022, novas eleições diretas no Brasil, né, e aí Jair Messias Bolsonaro perde para Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente atual, né, e vem governando o Brasil até hoje. Não cabe discutir aqui se isso é positivo ou não, né? Esse vídeo não é para tomar partido, mas para apresentar o cenário brasileiro do fim da ditadura até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo. E você que é meu aluno, a gente se vê no dia da prova. Até a próxima, se Deus quiser.